Bom dia, gente. Bom, hoje a gente vai trabalhar ainda com o nosso material do Aprender Sempre. A gente ainda está lá na sequência de atividades 1 e a gente vai trabalhar a aula 5 e 6 hoje, tá bom? A gente já viu nesse material aí, a gente já teve a oportunidade de ter contato com 3 trechos de romances, né? A gente leu um trechinho de Iracema, depois lemos um trechinho de A Escrava Isaura, e na verdade o terceiro romance a gente vai ter contato hoje, né? Que é Senhora. Né? Então, a gente já leu 2, Iracema e Escrava Isaura. Já lemos esses 2 trechinhos aí, já falamos das características dele, né? E aí hoje a gente vai ler um terceiro romance. Lembra que eu falei com vocês, né, que esses romances que a gente já leu, eles fazem parte da estética do romantismo, né? Então, vamos lembrar um pouquinho quais são as características do romantismo. O romantismo, né, é uma estética lá do século XIX, né? A gente já falou sobre isso. E aí, lembra que nesse nosso material a gente está trabalhando bastante para compreender o contexto histórico, né, de um texto. A gente viu que o texto ele não é simplesmente a arte pela arte, né, mas ele está ligado com momentos históricos. E aí o romantismo, né, ele está super ligado com a história do Brasil. O que a gente tem lá no século XIX, né, quando essa estética romantista, né, aparece ali? Então, no século XIX, lá no início do século XIX, a gente teve a vinda da família real para o Brasil, né? Então, a família real veio morar no Brasil, e aí o Brasil deixa de ser uma colônia nesse período aí e passa a ser um Reino Unido de Portugal, tá? E aí, nesse momento, né, em que o Brasil agora deixou de ser uma colônia, existe uma necessidade de uma criação de identidade nacional. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Existe uma necessidade de uma criação de identidade nacional. E é isso que vai mover muito essa estética romantista aqui no Brasil, tá? É essa necessidade de uma criação de identidade nacional. A gente vai ter no romantismo três fases, né? A primeira fase, que é a fase nacionalista indianista, que é a fase que pertence lá àqueles romances que a gente já leu, né? Iracema e tal, e a gente já falou. Quais eram as características dessa primeira fase, né, nacionalista aí? Então, era a exaltação do que era nacional, né? Do que era próprio aqui do Brasil. O que era próprio do Brasil? A natureza, os povos nativos, por isso que isso vai ser a temática ali de Iracema. Então, nessa primeira fase, a gente vai ter essa exaltação à natureza, aquilo que é nacional, tá? A segunda fase é chamada de ultrarromantismo. Nessa segunda fase é onde a gente vai ter ali o gótico, por exemplo, né? Essa fase ela é muito marcada por um sentimentalismo muito profundo, por temas muito como ligados à morte, né? E vai ter a poesia vai ser muito forte nesse segundo período aí. E a terceira fase é chamada de condoreira. Essa terceira fase é uma fase ali também extremamente ligada à nossa história. Lembra que a gente leu Escravizaura lá, né? E a gente falou que tem ali como temática a escravidão, né? E a terceira fase, a fase condoreira, ela vai ter isso como temática, né? Ela vai ter ali autores ativistas, né, pelo fim da escravidão no Brasil. E aí essa vai ser a temática ali. Então, o romantismo ele é um período bem longo na nossa história e por isso, né, ele vai acabar sendo dividido em 3 fases. Quanto às características ali da estética mesmo, romantismo, né? Aquilo era tá ligado à história. E quanto à característica estética do romantismo? O romantismo ele vai ser muito subjetivo e sentimental. Então, por isso que a gente vai encontrar muita figura de linguagem, muita metáfora em todos os textos romantismo, né? Porque tudo muito subjetivo, né? Tudo muito ligado ao sentimento e não à racionalidade. Então, essa vai ser a principal característica ali na estética romantista. A burguesia, né?
era a nova elite que passa a surgir ali no século XIX, né? Você passa a ter um público, né, que começa a ascender socialmente, né, e economicamente, e que vai ser chamado de burguesia. E a burguesia, né, ela queria ser representada nos textos, na arte, né, ela queria ser representada. Então, a burguesia, né, essas pessoas que ascendem socialmente e economicamente, elas passam ali a financiar os artistas, né, daquele período, para que eles escrevam e produzam outras artes também, né, em que eles se vejam, né, em que eles sejam representados. Então, a literatura ali do século XIX, né, o romantismo, ele vai retratar a burguesia, né? Aquilo, a imagem que a burguesia queria transmitir, né? E dessa imagem vai fazer parte o quê? O que vai ser muito marcante? A idealização do herói. Então, o herói, né, que vai ser o nosso personagem principal ali e tal, ele vai ser idealizado. Então, ele é alguém que não tem defeitos, que tem um caráter ali indiscutível, né? Ele vai ser realmente o ideal. E a idealização da mulher. A mulher também vai ser idealizada aqui no romantismo, né? Ela vai ser idealizada tanto pelo seu caráter, ela é aquela mulher que não erra, é a mulher fiel, é a mulher que cuida dos filhos e do lar, quanto esteticamente, né? A estética aqui, né? Toda vez que a gente lê ali um romance romântico, a gente vai perceber que a descrição da mulher é aquela mulher, né, com características bem europeias, uma mulher branca, né, bem branca, com cabelos loiros, né, e toda sempre bem penteada, né, então é aquela característica da mulher europeia. Então a gente vai ter no romantismo essa idealização do herói, né? Então o nosso personagem principal não tem defeitos, tem um caráter indiscutível, e a idealização da mulher, ela vai ser idealizada, né? Tanto no seu comportamento, da mulher que é submissa, da mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, né? Cujo o maior sonho é casar, né? Tanto quanto na estética mesmo, né? Na aparência física, a mulher vai ser idealizada. Então, essas aí são as características do romantismo. Agora, com essas características em mente, né? Vocês não podem esquecer, a gente vai conhecer um trechinho de Senhora, do José de Alencar. José de Alencar é um autor que a gente já teve contato lá em Iracema, né? Ele também escreveu Iracema. E a gente viu lá como é que ele descreve a Iracema, né? Como sendo parte da natureza. E aí agora a gente vai conhecer a Senhora. Vamos ver como é que é a descrição dessa nova mulher agora que a gente vai conhecer. Vocês vão encontrar isso lá na página 11 da apostila de vocês, tá? Página 11. Lá do Aprender Sempre, tá? Então, a gente vai ler quais são os objetivos dessa aula 5, né? Chamada Outras Faces. Reconhecer no gênero textual romance aspectos relativos à vida familiar e social à época. Então, a gente vai ler aqui no trechinho de Senhora e vamos ver, né, como que é retratada ali a vida familiar e social nessa época ali. Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre este e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, ainda aquelas habilidades ali que a gente já vem trabalhando, que é identificar ali, situar o texto ali no seu momento histórico, social e político, né? Então, vamos ler o trechinho aqui de Senhora. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio de deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que os
de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as diferenças devido à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Bom, aí então, nesse trechinho, a gente conhece a Aurélia, né, que vai ser a nossa personagem principal aqui em Senhora. E aí a gente tem ali uma breve descrição, tanto da sociedade, nesse trechinho aí a gente consegue perceber algumas características já da sociedade, quanto da nossa personagem também, da Aurélia, né, de qual era o caráter da Aurélia, né. Então, deixa eu voltar aqui, colocar aqui de novo. Então, a gente consegue perceber algumas características da sociedade aqui nesse pequeno trechinho, né? Então, a gente começa com a apresentação da Aurélia, né? A gente fala que ela atravessou o firmamento da corte com um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio deslumbramento que produzira seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu pela primeira vez na sociedade. Esse aqui, né, esse trechinho, é ali o retrato, né, de um costume da sociedade na época. Então, a Aurélia era uma moça jovem, 18 anos, né, que naquele período, né, estava ali em plena idade para se casar, né. Então, naquele período, esperava-se que as moças nessa idade estariam se casando. E aí, essas moças, né, candidatas a se casar, elas eram apresentadas para a sociedade nos bailes que tinham na corte, né? Lembra que a família real veio para o Brasil e agora a gente tem uma corte no Brasil, né? Então, essas moças, elas eram apresentadas nos bailes ali para que elas fossem cortejadas pelos, pelos rapazes, às vezes nem tão rapazes assim, né? Normalmente elas se casavam com homens já mais velhos, né? E aí a Aurélia surge nesses bailes ali para ser apresentada à sociedade. Como ninguém conhecia ela, todo mundo fica muito curioso para saber quem é ela, né? E tem até algumas fofocas ali, né? Que o autor fala pra gente, o narrador fala pra gente, né? Que ele vai contar depois, né? As coisas e sem os comentários malévolos que usam vesti-las dos noveleiros, né? Então existiam algumas fofocas ali sobre a Aurélia. Por que existiam essas fofocas da Aurélia? Porque as pessoas fofocavam com ela. A gente consegue descobrir nesse trecho aqui também, né? Então a gente já viu uma característica da sociedade ali, né? Que era apresentar as moças ali. E aí conta pra gente que a Aurélia era órfã. E ela tinha como sua companhia uma parente, né, que era a dona Firmina, que sempre acompanhava ela nos bailes. Mas essa parente, né, a dona Firmina, ela não passava de uma mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira. A Aurélia não ia para os bailes com a dona Firminha porque ela precisasse de uma companhia, né? Porque ela precisasse, porque ela se sentisse segura com uma companhia. Não, ela só ia porque era de costume as moças serem acompanhadas por alguém da família, né? Por alguém, uma pessoa mais velha, por alguém que fosse responsável por ela. Você não podia, uma mulher solteira não podia ser responsável por si mesma, né? Então, por isso que a gente tem esse trechinho aqui de que ela não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, né? Então, ela só levava a dona Firmina com ela para agradar a sociedade, não que ela precisasse da companhia de ninguém. E aí, no trecho, né, até fala assim, né, que naquele tempo não se tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Quando a gente lê Senhoras, e eu espero que vocês leiam o inteiro, né, o romance, vocês vão perceber que a Aurélia, ela é uma mulher que ela
foge ali daquela estética romântica que a gente viu até o momento, né? A gente acabou de ver lá no quadro que a mulher no romantismo ela é idealizada, né? Ela tem um comportamento idealizado. É aquela mulher que ela quer se casar, que ela quer ter filhos, que ela cuida da casa, que ela cuida dos filhos muito bem e tal, e que ela é sempre submissa. Quando a gente lê Senhora, a gente vai perceber que a Aurélia ela tá ali fora da curva ali, né? Ela já foge um pouco dessa estética de mulher ideal, né? A gente vai perceber que a Aurélia ela é um pouco rebelde, né? Transgressora, ela transgride essa regra. E uma dessas regras é isso, né? Ela é mais dona de si. Então, a gente tem essa apresentação tanto da sociedade, né? Que era uma sociedade que tinha ali o maior controle sobre o que a mulher fazia e pensava, e temos a apresentação da nossa personagem, que a gente já vê que ela foge um pouco dali. Então a gente vai perceber que esse romance, Senhora, ele se distancia um pouco da estética romântica, né? Que a gente viu lá, que o romantismo tinha aquela mulher ideal e tal, e a gente vai perceber que esse romance ele se distancia um pouco. De que forma que ele faz isso, né? De que forma que ele começa a se distanciar? Esse romance aí, né, Senhora, ele é um precursor do movimento realista, que é um movimento estético ali que vai vir depois do romantismo. E aí a gente vai estudar um pouquinho depois sobre o realismo, né? Quais são as diferenças entre romantismo e realismo. E aí esse romance, ele é um precursor desse período, né? Ele começa ali a trazer estéticas desse novo período. Então, ele vai trazer isso justamente dessa forma, né? Quebrando essa idealização da mulher, né? Que a gente vai ter aqui com a Aurélia, e também da sociedade. A burguesia, lembra que eu falei para vocês, a burguesia financiava os artistas para que os artistas produzissem, né? Aquilo, uma imagem que eles queriam passar. Aqui a gente vai perceber, né, na sociedade, em Senhora, que existe uma certa crítica a essa sociedade burguesa, né? Então a gente vê essa crítica ali sobre a repressão ali em cima da mulher, sobre o casamento por conveniência, ali, né, o casamento por dinheiro, vai ter uma crítica ali. Então, vai começar, né, a gente começa a se afastar dessa coisa, né, ideal e começa a se aproximar daquilo que é real e começa a trazer algumas críticas ali, tá? Então, é assim que esse romance vai começar a se afastar ali, né? Ele vai trazer elementos reais, né, e menos ideais. Então, que é rebelde, a gente tem uma sociedade que tem casamentos por conveniência. Okay? E aí, então, a gente já viu como a sociedade é descrita, né? Lá no material, vocês vão encontrar algumas perguntinhas na página 12. Página 12, vocês vão encontrar algumas perguntinhas lá, tá? Vocês podem responder aí no material, tá? Porém, não precisa me enviar, porque eu vou enviar o formulário para vocês fazerem as atividades, tá bom? Então, tem algumas perguntinhas na página 12, né? Como que a sociedade é descrita pelo autor? A gente acabou de falar, né? Que é aquela sociedade que tinha o maior controle sobre o pensamento da mulher e as suas ações também. A gente tem esse retrato também da corte ali, né? Da sociedade de elite ali. Como que a personagem Aurélia se coloca no papel de transgressora, né? Que ela transgride as regras. Como que a Aurélia se coloca nesse papel? Então a gente acabou de ver que a Aurélia, ela é um pouquinho rebelde, né? Ela, o romance fala, o trechinho fala aqui, né? Que ela guardando com a viúva as diferenças devidas da idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Então, a Aurélia, ela era uma mulher firme, que não abria mão de controlar suas próprias ações e a sua vida como ela bem entendesse. E é assim que ela vai se apresentar como transgressora, porque esse não era o comportamento esperado de uma mulher do século XIX, né? Esperava-se que ela obedecesse, né? Primeiro a família e depois, quando se casasse, ao marido, né? Então é assim que a Aurélia vai se apresentar como transgressora, como
se colocando como dona da própria vida. Aí a gente percebe, né, que existe uma descrição ali, né, mesmo nesse trechinho pequeno, se a gente lê o romance inteiro, a gente tem uma ideia bem melhor. Esse é um romance que eu gosto muito. A gente vai ter uma ideia ali, né, da condição feminina no século XIX, né, de como que a mulher, qual era o papel da mulher na sociedade, como a mulher era vista, né, pela sociedade. E aí, será que essa condição feminina lá do século XIX na atualidade é a mesma condição? O que será que mudou? Então, essa aí é uma dessas aqui, né, da condição feminina lá no século XIX. E agora é uma das perguntinhas que vocês vão ter que responder lá no formulário, né? Então, será que mudou? Com certeza, né? Mudou, a gente pode perceber. Mas e o que mudou, né? Então a gente vê lá que a mulher ela era muito, ela precisava casar, ter filhos e obedecer sempre, né? Obedecer ao pai, depois obedecer ao marido. E hoje, né, apesar da gente ainda ver ainda ter muitas barreiras, né, ali quanto ao papel da mulher na sociedade e tal, a gente vê que a mulher já conquistou um espaço muito maior, né? Hoje em dia a mulher ela tem muito mais voz. A gente percebe que a Aurélia, quando ela tentava fazer a sua voz ser ouvida, ela era mal vista, né? A gente tem o trechinho ali que fala das fofocas, né? Ela era mal vista porque simplesmente ela queria mandar na própria vida, né? E hoje em dia isso já mudou, né, um pouco, ainda bem, né? A mulher ela já pode ser dona da própria vida, a mulher ela não precisa necessariamente casar e ter filhos se ela não quiser, né? Ela tem uma maior liberdade de escolha. Ainda tem julgamentos? Tem, mas a mulher tem uma liberdade de escolha maior, né, do que lá no século XIX. Então aí vocês vão fazer essa comparaçãozinha ali, tá bom? Bom, então, essa é a aula 5, que a gente vai falar um pouquinho de senhora e tal. Na atividade do formulário que eu vou enviar para vocês, eu pedi para que vocês. Lembra que eu coloquei ali, eu pedi para vocês gravarem ali as informações das características do romantismo. Vamos voltar nela um pouquinho, porque vocês vão precisar, né, fazer justamente essa comparação, né, das características do romantismo e esse romance senhora, como é que ele se afasta, né? Então, as principais características, né, a gente tem a subjetividade e o sentimentalismo, então tudo é ligado ao sentimento e menos à razão, né? A gente vai ter o retrato ali da burguesia, o retrato que ela queria, né, que fosse pintado, né? E qual era esse retrato? Da idealização do herói, então a gente tinha ali o herói, o personagem principal, que normalmente era um homem, né? Ali, sem defeitos, um caráter indiscutível, e a idealização da mulher, né? A mulher idealizada esteticamente, né? Como uma mulher europeia, branca, loira, olhos claros e tal, e também idealizada no seu comportamento, né? É aquela mulher que só tem que obedecer, é uma mulher que cuida da casa, cuida dos filhos e só isso, né? Era só esse o papel da mulher. Tá? Então, no romantismo, a gente vai ter essa estética idealizada. Quando a gente lê Senhora, a gente percebe que ele se afasta dessa estética. De que forma? Tá? Então, colocando a Aurélia, né, como transgressora das regras, né, como uma mulher que quer ser dona da própria vida, como uma mulher que. Eu não quero dar spoiler do romance, né? Mas como uma mulher que. A Aurélia, ela tem sim, né? O sonho de casar, né? A Aurélia, ela tem sim, porém a gente vai perceber que o casamento ali é bem diferente em Senhora do que seria em outros textos românticos, né? A gente vai perceber que o casamento é retratado de uma forma bem diferente ali. Um dos costumes, né, dessa época, que vai estar bem presente nesse romance, é a questão do dote. A mulher, para ela se casar, a família, ela tinha que pagar um dote para o marido, né? Então, a família, ela tinha ali um, uma reserva, né? Então, e aí ela variava, né, de acordo com o nível econômico da família, né? Claro que se a família fosse mais rica, ela tinha muito mais dinheiro, para o dote da filha,
né? Então, quando a filha casava, o marido recebia um dinheiro, ou recebia terras, enfim, o que fosse de bens que a família tinha ali para dar, o marido recebia, literalmente, dinheiro para se casar com a mulher, né? Esse era um costume da época. E aí a gente vai isso vai ser uma coisa muito marcante ali dentro de Senhora, porque a Aurélia, né, ela surge ali como uma mulher rica e tal, aos seus 18 anos, mas até então ela não era uma mulher rica, ela fica rica, né? E aí a gente vai ter um conflito bem grande dentro do romance por conta da questão do dote, né? E aí vocês leiam lá que vocês vão ver o quanto a Aurélia é transgressora, gente. O que ela faz com o bendito do dote dela lá. Tá? Ela transgride totalmente essa ideia de que o marido recebe dinheiro para casar, né? E ela vê isso de uma forma diferente, né? A Aurélia ela não tem muitas papas na língua e ela fala mesmo, né? Então ela fala: se o marido recebe dinheiro para casar, né, com a mulher, então quer dizer que os homens é que estão à venda ali, né? E é assim que ela trata os homens ali no romance. Então, vão ler lá para vocês descobrirem o quanto transgressora a Aurélia é, tá? E aí, a gente vai para a aula 6 agora, lá do nosso material, que a gente vai trabalhar com o conto. Então, até o momento, a gente trabalhou com o romance. Nós lemos um trechinho de Iracema, lemos o trechinho de Isaura e Senhora. E aí, a gente viu, todos eles eram romances, apesar da gente não ter lido nenhum deles completo, né? Mas vocês podem ler, tem lá na sala de leitura da escola, tá? Vocês podem ir lá, pedir emprestado na sala de leitura da escola, tem todos esses 3 romances lá e vários outros também que vocês têm interesse em ler. E aí agora a gente vai ler um conto. E qual será que é a diferença entre o conto e o romance? Então, tanto o conto quanto o romance, eles são do tipo narrativo, né? Do tipo que conta uma história. Os dois gêneros pertencem ao tipo narrativo. Porém, qual que é a diferença? Então, eu já falei com vocês lá no comecinho, quando a gente viu o primeiro romance, quando a gente viu Iracema, né? Um pouquinho das características do romance. O romance, ele é um texto narrativo, né? Conta uma história, então ele tem todos os elementos da narrativa. Ele tem o narrador, ele tem os personagens, ele tem o espaço onde a história se passa, ele tem o tempo. E o conto também vai ter todas essas características, porque ele também é um texto narrativo. Então, no conto, a gente também vai ter um narrador, também vai ter personagem, também vai ter tempo, também vai ter espaço, também vai ter o enredo ali da história. Tem todas essas características. Qual é a diferença? A diferença principal está no tamanho do texto, né? O conto, ele é um texto curto, ele é um texto narrativo curto. O romance, não. O romance é um texto narrativo longo. Então, a gente vai ter romance ali de 100, 150, 300, 400, 500, 700 páginas, né? Então, a gente vai ter os textos longos, que variam bastante, né, de tamanho, assim, mas são textos mais longos. Então, a principal diferença, né, na estrutura é nisso, no tamanho. E o que isso vai influenciar, né? No conto, tanto no conto quanto no romance, a gente tem personagem. Porém, no conto, a gente normalmente vai ter bem menos personagens do que eu tenho no romance. Por quê? Porque no romance eu tenho espaço, eu tenho tempo, porque eu tenho ali 100, 300 páginas para eu trabalho personagens. O conto não, o conto é curto, então eu tenho que ter menos personagens porque eu não tenho espaço para desenvolver esses personagens, né? Então, enquanto lá no romance, muitas vezes eu vou ter várias histórias acontecendo ali dentro, no conto, não, no conto eu tenho um foco central, eu tenho um personagem central e aí toda a história gira em torno dele. No romance, eu posso ter vários personagens tendo várias histórias acontecendo ao mesmo tempo ali, que é o que a gente vê, por exemplo, na novela. A novela, a nossa novela, né, que a gente vê hoje na televisão, ela surgiu a partir do romance de folhetim, né, que era um gênero, né, que era o romance, porém ele era publicado em capítulos no jornal, né, por isso ele chamava romance de folhetim. Então a gente tinha os capítulos ali no jornal, igual a gente tem os episódios da novela,
a gente tinha só que escrito no jornal, né? Então, a nossa novela hoje, ela vem desse romance de folhetim. Quando a gente assiste a novela, a gente percebe que tem vários personagens, vários núcleos ali, e tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, no romance, eu posso ter isso, eu posso ter vários personagens com várias histórias se desenvolvendo ao mesmo tempo. No conto, eu não tenho espaço para isso. Então, no conto, eu tenho um personagem principal e toda a história gira em torno desse personagem principal. Como consequência também, né, ainda falando dos personagens, no romance, eu vou ter personagens muito mais desenvolvidos, né? Eu vou ter muitas mais características psicológicas desses personagens. O personagem vai ter muito mais conflitos no romance, porque eu tenho espaço para desenvolver esse personagem, né, profundamente. No conto, não. No conto, eu tenho personagens mais rasos, né? Eu não tenho, porque eu não tenho tempo de aprofundar psicologicamente esse personagem, né? Então, eu vou ter os personagens muito mais rasos ali no conto, tá? E aí, então, eu tenho essa diferença de estrutura, né, do tamanho ali e tal, tenho essa diferença ali da quantidade de personagens, e o quanto esses personagens são aprofundados, né, o foco central, enquanto no romance pode ter vários focos, no conto tem que ter um foco central, e eu vou ter ali também uma diferença ali de como a história é introduzida. No romance, normalmente, eu vou ter uma introdução, assim, bem mais vagarosa, né? Eu vou ter ali a descrição, às vezes pode começar com a apresentação do personagem, às vezes pode começar com a apresentação do espaço, aí depende de cada autor, do que ele quer causar na gente, né? E eu vou ter, normalmente, uma introdução mais lenta, né? Eu vou adaptando o meu leitor, chamando ele devagarzinho para a história. No conto, não. No conto é como se eu pegasse o meu leitor e tacasse ele dentro da história. Enquanto no romance eu vou chamando o leitor, no conto, não. Você é introduzida rapidamente dentro da história, porque você não tem tempo de ficar fazendo essa introdução lenta, tá? Então, essas são as principais diferenças, né? Então, o tamanho ali, né, vai influenciar em tudo isso, né? Na quantidade de personagens, no quanto os personagens são desenvolvidos, em como a história é introduzida, né? Então, essas são as diferenças entre o romance e o conto. E aí a gente vai ler na aula 6 o trechinho de um conto chamado Adão e Eva, que é um conto do Machado de Assis. Tá lá na página 13 de você, do Aprender Sempre, esse conto aí, né? E essa aula se chama Quem Conta um Conto. Os objetivos dessa aula são conhecer os elementos básicos da narrativa literária do gênero conto, né? E analisar em um conto os mecanismos linguísticos utilizados na sua construção. Então, eu tenho um trechinho do conto aí, chamado Adão e Eva. Eu não vou ler o conto, porque você já tem o material aí, né? Ele é um pouquinho mais longo do que o trechinho de senhora, né? E também para a gente agilizar aqui e terminar. Então, vocês têm esse trechinho do conto aí. E após a leitura, né? A gente vai responder algumas questões. Vocês vão responder, podem responder no material, porém não precisam me enviar, lembrando que eu vou enviar o formulário para vocês fazerem as atividades, tá? Então, a primeira pergunta é: que elemento promove o conflito, né, do conto Adão e Eva? E que elemento caracteriza a intertextualidade do texto? Então, vamos por partes aqui, né? Tenho duas perguntas nessa primeira. Elemento que promove o conflito. Quando eu falo de conto, essa palavra conflito, ela vai aparecer muito. Mas o que é o conflito? Então, às vezes, a gente está acostumado com a palavra conflito, está ligado ali à briga, enfim. E não é exatamente isso. O conflito, dentro do conto, é o pontapé inicial da história. Então, a história é introduzida, eu tenho a introdução ali da história, e aí acontece alguma coisa que vai dar o pontapé inicial da história, que vai fazer toda a história acontecer. Esse é o conflito. É aquele elemento que sem ele não teria enredo. Tá? Então, qual é o conflito? Né?
Então, qual é o elemento que promove o conflito? O que é que faz e dá início à história? Então, toda vez que eu estou falando de conto, em que eu falar sobre o conflito, é isso que eu quero saber, né? Eu quero saber sobre qual é o elemento ali da início à história. E aí, se a gente for ler aqui o nosso conto, né? Então, eu tenho a introdução, né? Uma senhora de engenho na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva, menos a juiz de fora, que não dizia nada, e Frei Bento Carmelita, que interrogado pela dona de casa, dona Leonor, né? E aí a gente tem a continuação. Então, esse primeiro parágrafo já é a introdução. Percebem como é bem pequena a introdução de um conto, né? Se no romance, talvez eu tivesse um capítulo inteiro para introduzir, né? No conto, não, tem um parágrafo para introduzir a história. Nesse parágrafo já foi introduzido o espaço, o tempo, né, a época em que se passa, já foram introduzidos os personagens também, tudo em um parágrafo. Vê como é curtinho, né, bem rapidinho. Aí aqui, qual que é o conflito? O que, que foi que deu início a tudo? Eles começaram uma discussão. Pelo que essa discussão foi provocada? Pela curiosidade. Então, nesse caso, o conflito, né, o elemento que promove o conflito é a curiosidade. Se ele não tivesse sido curioso, se ele tivesse falado, não, tudo bem, é assunto particular seu, não teria história. Então, aquilo que promove o conflito, que vai fazer ter um enredo, é a curiosidade. E a segunda parte dessa pergunta, qual elemento caracteriza a intertextualidade do texto? Então, lembrando, o que é a intertextualidade? É quando dois textos, né, ou mais, né, eles se conversam. Eu tenho a citação direta ou indireta de um texto. Quando eu leio, eu começo já pelo título, né? Adão e Eva. Isso me faz lembrar o quê? Que outro texto me faz lembrar esse título. E aí eu tenho lá a fala do paraíso. Quem foi responsável pela perda do paraíso? Foi Adão ou Eva? Eu tenho ali a intertextualidade com qual outro texto? Que outro texto que vocês conhecem que cita esses dois personagens aí? A Bíblia, né? Então, eu tenho intertextualidade com a Bíblia ali, com a criação do mundo, né, em 7 dias, e tudo isso. A segunda pergunta, né? No trecho a seguir, né? Eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. O termo em destaque denota qual sentido. Aqui, o que a gente tem que fazer é identificar o sentido de um termo específico. Na minha versão digital, ele não está destacado, mas é essa palavra aqui, ó. Acredito que no de vocês impresso tem o destaque, porque no meu está destacado aqui, tá? Essa palavra. Então, aqui o objetivo é que vocês consigam identificar o sentido dessa palavra sem olhar no dicionário, tá? Só através do contexto. Então, tentem identificar o significado dessa palavra aí só através do contexto. Eu não vou dar a resposta, porque o intuito é que vocês cheguem na resposta só lendo ali, só pelo contexto, tá? Então, primeiro vocês vão tentar identificar pelo contexto o que você acha que significaria essa palavra. E aí, caso você não consiga, você pode recorrer ao dicionário, tá bom? E aqui, né, por último aqui, qual o elemento, né, retire do texto um trecho que faz referência ao tempo. O tempo, quando ele fala do tempo, é o tempo em qual a história acontece, tá? Em qual a história ocorre. Que tempo é esse? Eu tenho aqui alguns elementos que me indicam a passagem do tempo dentro da história, né? Eu vou ter a marcação de tempo aqui, logo no comecinho, que indica em qual período a história se passa. E dentro da história, eu vou ter ali algumas marcações da passagem do tempo.
Então, é só vir aqui e achar essas passagens do tempo, que são mais marcadas no conto do que no romance, né? Quer dizer, depende, né? Depende muito do texto, né? Mas, por exemplo, no conto, né? Eu tenho que identificar mais fácil essas passagens de tempo, já que é tudo bem rapidinho, né? Então, percebam aqui a diferença do conto para o romance. Apesar da gente não ter lido o romance inteiro, né? Mas se vocês pegarem e forem ler o primeiro capítulo de um romance, vocês vão perceber que a história ela é introduzida bem mais lentamente. Os personagens são apresentados lentamente. Então, por exemplo, no trecho que a gente acabou de ler lá de Senhora, no primeiro, a gente tem um primeiro parágrafo bem mais longo, né? Que vai apresentar a Aurélia ali pra gente, porém, né? Vou conhecer só ela, naquele trecho todo ali eu conheci a Aurélia, né? Aqui não, aqui em um parágrafo bem menor do que aquele, eu já tive a introdução aqui do lugar, do tempo, né, da época em que se passa, e dos personagens aqui também. Vou ter a apresentação dos personagens no resto. Então, eu já sou. E também desse conflito, né? O conflito também já é apresentado no primeiro parágrafo, né? Que é a curiosidade e a discussão sobre o paraíso lá, né? Então, eu já sou jogada para dentro da história. Essa é a principal característica ali do conto, tá? E uma atividade que vai ter lá do formulário para vocês fazerem é a atividade de vocês concluírem. Vocês percebem que aqui eu tenho um fragmento, né? Vocês vão ler e vocês vão perceber que esse é um fragmento só do conto. Ele não está terminado. E aí eu quero saber como você concluiria essa história. Então, vocês vão, lá no formulário, vocês vão encontrar uma atividade para poder escrever um ou dois parágrafos sobre como terminaria essa história. Então, qual seria o final que vocês dariam para essa história? Né? Um ou dois parágrafos. E eu quero que a criação de vocês, tá? Não é para ir lá na internet e procurar o resto do conto e escrever, porque eu não quero. Eu sei o que o Machado de Assis, como o Machado de Assis concluiu a história. Eu quero saber como você concluiria a história. Então, é um ou dois parágrafos para concluir, tá? Uma coisa curtinha. Lembrando que vocês precisam manter o mesmo conflito. Você não pode mudar a história, assim, tipo, tá acontecendo a discussão lá sobre a curiosidade, eu não posso mudar para outro assunto totalmente diferente, tá? Eu tenho que manter eu tenho que manter o conflito, né? Até o final. Como é que funciona um conto, né? Um conto, ele tem uma estrutura, uma estrutura, né? O conto tradicional, ele vai ter uma estrutura meio que fixa ali, né? Digamos. No romance, né, eu posso ter ali começo, meio e fim muito bem desenvolvido, né? Como eu já falei, no conto isso tem que ser mais rápido. Como que é a estrutura do conto? No conto eu vou ter uma introdução. O que é a introdução? Nesse conto aqui, é justamente o primeiro parágrafo, nesse conto em questão. Vou ter a introdução. A introdução, né, é a breve ambientação ali, né? Como eu mostro, eu trago ali o local, o tempo, né, em que se passa, a época em que se passa a história, e os personagens, né, e o conflito. Então, eu vou ter, na introdução, eu vou ter tudo isso, tá? Então, a ambientação, quando eu pego o meu leitor e coloco ele dentro da história. Então, o meu leitor tem que saber aonde se passa, quando se passa, quem participa da história e e qual é o conflito ali, tá? Então essa é a introdução. Nesse é o primeiro parágrafo, nesse conto. Nem sempre é só no primeiro, tá? Às vezes a gente tem contos que são um pouco mais longos, né? E aí às vezes toma um pouquinho mais de espaço. Depois eu vou ter o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é o enredo, né? É o enredo da história ali, né? Onde no conto, né? Eu vou ter principalmente diálogos, justamente porque eu não tenho tanto espaço para ficar desenvolvendo a história. Então, ao invés de eu ocupar muito espaço com o narrador, que vai demorar mais para explicar o que está acontecendo, eu coloco logo o diálogo dos personagens. Isso torna o texto muito mais dinâmico,
né? E eu consigo fazer um texto ali, consigo compreender melhor o texto no espaço menor, né? O texto menor ali. Então, a maior parte do desenvolvimento, ele é pelo diálogo dos personagens. Então, podem perceber ó, que o meio do texto é todo diálogo, né? Então, tem identificado pelos travessões aqui. Todo diálogo. Então, no desenvolvimento, ele é o enredo acontecendo, né? O desenrolar da história, das ações. Normalmente é ali feita através de diálogos para tornar o texto mais dinâmico. E aí eu vou ter o clímax. O clímax é o ponto mais alto da história, né? É aquele momento ali em que você fica ansioso para saber o que vai acontecer, né? Tipo, é quando, se a gente fosse pensar, por exemplo, numa novela, é aquele momento ali em que acaba o episódio, né, da novela. Porém, aqui, né, no conto, ele não vai acabar, ele vai continuar, né? Mas a gente tem aquele momento de tensão, é onde você fica apreensiva. E agora? O que vai acontecer? Então, o clímax é aquele momento bem perto do desfecho. E depois eu tenho o desfecho, que é a resolução da história, que pode ter ali, normalmente, um desfecho surpreendente, tá? Então, o conto, ele tem essa estrutura, né? A introdução, com a apresentação, né? Ali do ambiente, personagens e conflito, o desenvolvimento, que é o desenrolar, né, das ações nos meus personagens, o clímax e o desfecho. E aí, então, né, o que vocês vão fazer lá na atividade é escrever justamente esse desfecho, tá, da história. Escrever o desfecho da história, como é que encerraria essa história, tá? Então, aguardem que eu vou mandar para vocês o formulário, que também vai estar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Tudo lá.